Bem-vindos mais uma vez à fonte da palavra que é viva. E o nosso tema hoje é sobre as estações da nossa vida. Assim como Deus criou as estações, como está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14, determinando o tempo, assim estas estações têm uma aplicação espiritual para as nossas vidas. Todos nós começamos a partir do Criador, aquele que nos dá a vida e nos forma no ventre da nossa mãe. E então passamos pelas demais estações de forma cíclica. A nossa primeira estação é a primavera, porque estamos ao lado daquele que nos faz florescer. As demais estações que elas acontecem é devido às nossas escolhas que vão nos levando às estações seguintes e nos alinham e nos preparam novamente para a primavera. Todos aqueles que escolhem ao Senhor viverão a eternidade na primavera. Todos nós começamos igual, todos nós chegamos a esta terra a partir do Criador, da vontade e permissão do Criador. Mas nem todos vão terminar a vida aqui para iniciar a eternidade da mesma forma. Nós precisamos pensar nisso. Mas voltando aqui para a nossa vida prática terrena, vamos falar sobre a primavera para nós. E está lá em Cantares, o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, os versos 11 e 13. Vai dizer assim: Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Apareceram flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Ou seja, esse é o momento, em que a vida está nos convidando a desfrutar da sua beleza. É o despertar das flores, onde os nossos sentidos se deleitam no que vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos. Mas apesar de vistosa, a primavera ela é o resultado do processo das outras estações. O verso 11 nos mostra que antes da primavera houve o inverno, houve o tempo das chuvas. E aí, após a primavera, nós vamos para o verão. Vamos ver lá no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 8. Vai dizer assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aqui nós somos comparados a árvores. O verão, ele significa sair da zona de conforto. Árvores de raízes rasas, elas secam. As de raízes profundas encontram água, mesmo em meio à sequidão. Sempre haverá frutos na árvore de raízes profundas. Elas conseguem resistir ao calor. Assim somos nós. Precisamos ter raízes profundas em Deus, precisamos ter um alicerce firmado para que a gente possa suportar o calor sem deixar de produzir frutos, sem deixar que o calor intenso venha a nos secar. Amém? Então agora nós vamos para o outono. E o outono nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 14. Vai dizer assim: Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal
e tenham vinho novo e azeite. Aqui, o outono é o momento em que as árvores, elas perdem as folhas, mas tem um propósito. Elas perdem essas folhas para economizar energia e se aquecer, porque a prioridade dessas árvores é produzir frutos. E à medida em que ela está produzindo frutos, ela também já está se preparando para o inverno. O outono é um tempo de total provisão de Deus, porque é a dependência da chuva que Deus mandou na primavera, da chuva que Deus vai mandar no outono, para que tenha uma colheita garantida. E aí nós vamos para o inverno. O inverno, vamos ver aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 4, que vai dizer assim: o preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. O inverno é um período que desejamos nos recolher em nosso canto e muitas vezes damos espaço à preguiça espiritual, o que vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos lembrar que lá em Jeremias somos comparados a árvores. E o que elas fazem no inverno? Qual é o segredo das árvores para sobreviver ao inverno? Apesar de estar com a aparência de morte, as árvores estão passando um processo interno que ajuda a manter-se viva. Ela produz substâncias que são armazenadas em seu caule para que possa florescer na primavera. No inverno, não podemos nos abater pela aparência externa do que vemos. Precisamos permitir que Deus continue em nós o processo que nos permitirá chegar à próxima primavera. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados até que tudo aqui tenha passado e possamos chegar com alegria à eterna primavera ao lado do Criador. Que nós possamos viver as nossas estações aqui na esperança que está lá em Oséias, no capítulo 6 e verso 3, que vai dizer assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Ele é o nosso supridor, ele estará conosco em todas as estações das nossas vidas. Nós temos que saber que, embora haja o verão, embora haja o outono, embora haja o inverno, sempre haverá uma primavera em nossas vidas. Basta que a gente sobreviva às demais estações, basta que a gente não desfaleça, basta que tenhamos bom ânimo, que tenhamos a certeza de que Ele está conosco, Ele é o nosso garantidor. Mesmo no outono, Ele vai enviar chuva para que possamos produzir frutos. Mesmo na primavera, Ele vai enviar chuvas de primavera para que venhamos a florescer. Mesmo no inverno, onde tudo é sequidão, Ele vai estar internamente nos fortalecendo, Ele vai estar trabalhando em nosso coração, em nossa alma, em nossas emoções e vai estar nos dando alicerce para podermos desfrutar da primavera que Ele prepara para nossas vidas de tempo em tempo. Amém? Que o Eterno os abençoe, em nome de Jesus.